Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Senhora Secretária da Inclusão, louvamos o facto de ter trazido cá uma proposta de decreto legislativo regional que resulta de uma adaptação de uma portaria nacional, a portaria número 70 de 2021, e que vai ao encontro daquilo que já foi feito aqui nesta Casa por parte da oposição, porque através de uma adaptação à região de uma portaria nacional e que a coligação PSD tentou ridicularizar aqui, dizendo algumas coisas que não deviam ter sido ditas, mas ainda recentemente tentaram ridicularizar a oposição por estar a adaptar uma portaria a um decreto legislativo regional. E agora o Governo Regional vem fazer exatamente aquilo que a oposição fez. Portanto, isto é uma chapada de luva branca, como se costuma dizer. Mas em relação à minha questão, tem a ver com a Estratégia Nacional para a Inclusão, prevê medidas de apoio e incentivo à contratação de pessoas deficientes. E por isso o PRR, o Plano, a Estratégia Nacional para a Inclusão, e o próprio PRR, portanto, Plano de Recuperação e Resiliência, vai ao encontro destas medidas para a implementação de mais medidas para este apoio e este incentivo à contratação de pessoas deficientes. E a minha questão é, aqui na Madeira, o Plano de Recuperação também prevê medidas de incentivo e apoio à contratação de pessoas portadoras de deficiência? Porque, já que foi dito mais do que uma vez pela senhora deputada Ana Monteiro, do CDS, que na Madeira o Governo Regional tem uma promessa de integração de mais de 200 postos de trabalho, pessoas portadoras de deficiência, ou seja, empregar 200 pessoas portadoras de deficiência. A minha pergunta, até o momento, desde o início do ano em que isto foi anunciado aqui nesta Casa, até o momento, a senhora Secretária tem dados sobre o número de pessoas portadoras de deficiência que foram empregadas aqui na região autónoma da Madeira. Muito obrigado. Pergunta-me, medidas de incentivo. Ora bem, medidas de incentivo, nós temos neste momento, através do Instituto de Emprego, por exemplo, temos uma série de pessoas com deficiência que estão desempregadas e que estão inscritas no Instituto de Emprego, que significa que estão capacitadas e estão aptas para poder integrar o mercado de trabalho. E, nesse sentido, posso lhe dizer que, desde 2018, já integramos 31 pessoas com deficiência no mercado de trabalho e também 43 pessoas conseguiram ser integradas em ações de formação para melhorar as suas capacidades e competências. Também tem integrado programas de estágio e de ocupação e, desde esse período, já temos quase 100 pessoas integradas também em programas de emprego. Dizer que, já agora, é importante, aqui no âmbito deste tema, que qualquer uma das 16 medidas dos programas de emprego prevê sempre uma discriminação positiva para, precisamente, integrar pessoas em situação de desemprego. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Secretária. Realmente, Sra. Deputada Romina Leal, isto não é uma portaria, é uma adaptação de uma portaria. Mas no que diz respeito a... Antes de entrar propriamente no diploma, gostava de dizer, a Sra. Secretária fez referência ao novo CAU de Santa Cruz. Vai passar a ser CACI, mas ainda é o novo CAU. Disse que é o novo CAU, portanto, algo de um trabalho feito pela sua Secretaria e pelo Governo, mas também, e o seu dono, devemos dizer que a Câmara de Santa Cruz também colaborou, disponibilizando um espaço. E agora, Sra. Secretária, eu faço um pedido. Só falta uma coisa, que é um veículo, uma carrinha, para poder transportar os utentes até o centro de Santa Cruz ou para outras atividades. Até porque já foi aqui falado nesta Casa e ficou no ar uma espécie de promessa de parte do Governo Regional que queria averiguar e ver a possibilidade da colocação ou alocação de uma carrinha para facilitar o transporte dos utentes. Mas voltemos ao diploma, à proposta de decreto legislativo regional. E como aqui já foi dito, isto é uma proposta de decreto legislativo regional que é a adaptação de uma portaria nacional, mas que altera alguns artigos. Ou seja, há uma adaptação, mas há a retirada de alguns artigos, nomeadamente o artigo 18º da portaria, que tem a ver com os deveres, os direitos e os deveres dos utentes ou das pessoas que frequentam o CACI, e diz que, na linha E, e agora eu passo a citar, em que diz que um dos direitos
destes utentes é oferecer uma compensação monetária sempre que sejam desenvolvidas atividades socialmente úteis e atividades de qualificação para a inclusão social e profissional. A senhora secretária disse há pouco na sua intervenção que existem atividades, ou está contempladas neste diploma, atividades de interação com o meio, que no fundo visa estimular a socialização dos utentes por via de experiências profissionais com entidades externas que podem ser públicas ou privadas. A nível nacional está prevista também essas experiências profissionais, porque estamos a falar de pessoas adultas e que alguns têm capacidades para desenvolver algumas atividades, algumas funções em entidades públicas ou privadas, e está previsto que oferem uma compensação monetária. A nível regional não está prevista qualquer compensação. Depois, no artigo 15º da portaria, diz também que o protocolo de parceria entre o CACI e a entidade externa acolhedora das atividades socialmente úteis e atividades de qualificação para a inclusão social e profissional tem implicações num apoio financeiro ou outro ao CACI, desde que esteja protocolado, ou seja, o CACI vai ser uma espécie de contrapartida pelo facto de estar a disponibilizar a entidade externa que vai acolher para experiências profissionais alguns utentes. Portanto, é algo que também não está previsto neste mesmo diploma regional, até porque parece um contrassenso. Se dá-lhes a possibilidade de desenvolverem atividades socioprofissionais ou atividades profissionais, experiências profissionais, em contexto de trabalho, em entidades externas, e depois não acolhe ou não tem os elementos, tal como consta a nível nacional, que é a questão da compensação, pelo exercício das suas atividades. Que, no fundo, foi aquilo que há pouco o Sr. Deputado Ricardo Lume falava, que é, a nível nacional, está também previsto que, pelo exercício das atividades, as pessoas com deficiência oferem uma compensação de acordo com as funções e natureza das suas funções, ou das tarefas desempenhadas, que não podem ser superiores ao valor, a 50% do valor do indexante dos apoios sociais, tem que ser inferior aos 50%, mas tem que ser superior aos 10% do IAS. Portanto, de acordo com a natureza das funções desempenhadas, varia entre os 10% e os 50% do IAS, o que é uma compensação mínima, muito baixa. Outro aspecto que não está contemplado neste diploma regional tem a ver com os recursos humanos. Enquanto que a nível nacional temos a descrição dos recursos humanos em cada CACI, que é preciso um técnico superior, um psicólogo, 2 técnicos de reabilitação, um trabalhador auxiliar de serviços gerais, um monitor por cada 10 pessoas com deficiência, um ajudante de ação direta, um cozinheiro e uma ajudante de cozinha. A nível regional foi retirado tudo isto. Apenas diz que o número de pessoas que trabalham no CACES são aqueles para responder, no fundo, ao que é necessário e não descreve quantos é que são. Porque, assim, a secretária, é que nós sabemos que existe falta de pessoal nos CAUs agora e nos CACES. Nem todos têm psicólogos, nem todos têm assistentes sociais, nós sabemos a realidade. Por isso é que não é colocado para depois poder fazer a gestão do pessoal de acordo com as intenções e as opções do próprio Governo Regional. Muito obrigado.